Café com o Pastor. Olá, meu irmão, olá, minha irmã, olá, você que está com a gente em mais um Café com o Pastor. Vamos chegando aí, faça seus pedidos de oração. Se você está ao vivo com a gente, coloca aí os seus pedidos para nós orarmos. Se você não estiver ao vivo, fale em voz alta seus pedidos, que enquanto eu estiver clamando, orando a Deus, seus pedidos estão sendo apresentados ao Senhor. E é claro que você também clamando, você também orando, seus pedidos são ouvidos pelo Senhor. Porque a oração de um justo, diz a carta de Tiago, pode muito em seus efeitos. E quem é o justo? É o temente a Deus. É aquele que tem fé no Senhor. Então você é um justo de Deus, você tem fé no Senhor. A sua oração pode muito em seus efeitos. A sua oração é ouvida pelo Senhor. A sua oração é forte e abençoada. Vamos seguindo então aqui com a graça, com a paz de nosso Deus, Pai e de nosso Senhor Jesus Cristo. Lucilena, irmão Ézer, já estão conosco. Temos mais alguns irmãos. Mandem seus pedidos de oração. E como a gente está estudando toda quarta-feira no Café com o Pastor, os cânticos dos degraus, salmos que têm este nome, esta característica, nós vamos louvar com um salmo, Salmo 100 cantado. Celebrai com júbilo ao Senhor. Nossa irmã Carmen Lúcia está com a gente também, a irmã Dinha. Deus abençoe a todos. Celebre com júbilo ao Senhor. Apresentai-vos a Ele com cântico.
nossa irmã Tássia está com a gente também. Andréia Rodrigues também está aqui com a gente. Então, bom dia a esses irmãos que estão ao vivo com a gente. Graça e paz. Diácono Ézer, diaconisa Carmen Lúcia, Lucilena, Dinha, Tássia, Andréia. Deus os abençoe e continuamos neste café com o pastor. Participa desta refeição maravilhosa, tome aí um delicioso café, ou se você ainda não preparou, prepare aí para beber um delicioso café, que é sempre bom, não é? Revigorante, é uma bebida para quem gosta como eu, maravilhosa, com um gostinho muito bom e traz sempre um vigor para a gente, seja na parte da manhã, seja à tarde. É muito bom tomar um café e melhor ainda com a palavra de Deus, com louvor, com cântico ao nosso Deus, com oração. Se você tem pedidos de oração, manda para a gente então orar, clamar ao nosso Deus. Lucila também está com a gente. Lucila, Lucilena, a irmã Carmen, são aí da mesma família, estão sempre com a gente. Também a nossa irmã Andréia, que é filha da diaconisa Jacira, Tássia, com a sua família, né? O Plínio, seu esposo, irmão Ézer, sua esposa Vera, a Dinha, que é mãe da Natália, do Felipe. Então nós estamos aí em família também, adorando ao nosso Deus. Eu quero ler com você hoje o Cântico dos Degraus, e não se esqueça de mandar seus pedidos, se você tem pedidos de oração. E o Cântico dos Degraus que a gente vai estudar nesta quarta-feira é o Salmo 130. O Salmo 130 nos diz assim, então, a gente está caminhando toda quarta-feira no Café com o Pastor com um Cântico dos Degraus. Cânticos dos Degraus, eles se encontram no livro dos Salmos, do 120 ao 134. E nós começamos lá no 120, já estamos no 130 hoje. E diz assim então o Salmo 130: Das profundezas a ti clamo, ó Senhor. Ó Senhor, ouve a minha voz. Estejam os teus ouvidos atentos ao meu clamor por misericórdia. Se tu, ó Senhor, observares as iniquidades, ó Senhor, quem subsistirá? Mas contigo há perdão, portanto és temido. Aguardo ao Senhor, a minha alma o aguarda, e espero na sua palavra. A minha alma anseia pelo Senhor, mais do que os guardas pela manhã, mais do que os guardas pela manhã. Espera, ó Israel, no Senhor, pois no Senhor há constante amor, e nele há plena redenção. Ele remirá a Israel de todas as suas iniquidades. O Cântico dos Degraus era um salmo, como eu tenho falado toda quarta-feira para você, era um salmo de louvor a Deus, entoado pelo povo de Israel, quando eles peregrinavam de várias partes da Palestina, das regiões de Israel, Judá, rumo a Jerusalém, rumo ao templo, para a adoração, para as festas religiosas
judaicas. Por isso, ele é chamado assim, cântico de degraus, cântico às ascensões, ou cântico de romagem, de peregrinação, cântico dos peregrinos. E o povo de Israel cantava então no passado este Salmo 130, fazendo a sua peregrinação. E o salmista está dizendo aqui: Senhor, eu te clamo, Senhor, que os teus ouvidos estejam atentos à minha voz. E ele está nas profundezas, ou seja, ele está num abismo, ele está num momento de angústia. E do seu momento de angústia, lá das profundezas do seu coração, no momento difícil em que ele está vivendo, ele ergue um clamor a Deus. Ele pede que Deus o escute, que Deus tenha misericórdia dele. Mais ainda, ele pede que o Senhor o perdoe das suas iniquidades, das suas transgressões. Ele até diz que se o Senhor olhar atentamente as suas iniquidades, ele não vai subsistir diante do Senhor, mas que o Senhor o perdoe, que o Senhor tenha misericórdia dele, porque ele está num momento de angústia. E ele continua dizendo então, a partir do versículo 5, que ele também quer aguardar no Senhor. Então, além de clamar, além de pedir perdão, ele quer que a sua alma espere no Senhor, espere na palavra do Senhor. Ele quer desejar o Senhor, assim como o guarda que ficou toda a noite de vigia, toda a madrugada vigiando. Ele deseja que chegue logo amanhã para ele ser rendido, para ele terminar o seu serviço. O salmista tem esse mesmo desejo pelo Senhor. E ele fala aqui 2 vezes: a minha alma anseia pelo Senhor mais do que os guardas pela manhã. Isso demonstra que ele tem um forte desejo de buscar o Senhor. Ele deseja ardentemente a presença de Deus. E ele clama que Israel espere também no Senhor. Não apenas ele está clamando, não apenas ele pede por misericórdia, não apenas o salmista pede perdão, não apenas ele está pedindo para si o auxílio do Senhor, mas ele também pede para o seu povo, o povo de Israel. E ele exorta Israel para que Israel espere no Senhor, porque só no Senhor há amor, há plena redenção, e só o Senhor pode salvar Israel, pode redimir Israel e perdoar Israel dos seus pecados. Meu irmão, minha irmã, o que a gente aprende desse Cântico dos Degraus 130 para as nossas vidas hoje? E eu quero destacar, primeiro, uma realidade da nossa parte em relação a Deus. A gente precisa clamar, como o salmista está dizendo aqui, invocar o nome do Senhor, pedir ao Senhor por misericórdia, por perdão. Eu preciso levantar um clamor a Deus diante de toda a situação que eu estiver enfrentando. Então, diante de tudo que você estiver vivendo, principalmente se são momentos de angústias, você precisa erguer um clamor ao Senhor. Então, clame ao Senhor, peça ao Senhor que ouça aquilo que você está falando para Ele, está colocando diante dEle. Uma outra questão, nós precisamos também pedir ao Senhor por misericórdia, por perdão em nossas vidas. E precisamos esperar no Senhor. Então, clame, peça perdão, peça misericórdia e espere no Senhor. Confia no Senhor. É muito difícil a gente saber esperar, mas em muitas situações da nossa vida a gente precisa ter paciência, a gente precisa saber esperar, e muito mais ainda esperar no Senhor. E é muito melhor quando a gente espera nele, porque a gente deposita uma confiança que é plena, que é verdadeira em Deus, que está realmente nos ouvindo. Então faça isso.
É a primeira questão que eu quero destacar com você. A nossa realidade em relação a Deus, nosso relacionamento com Deus, clamar, pedir perdão e misericórdia e esperar no Senhor. Outra questão que eu quero destacar é em relação a nós, com os nossos próximos, com as pessoas ao nosso redor. E nós precisamos viver o amor, viver a misericórdia, viver o perdão, como diz aqui o salmista no Salmo 130. Às vezes a gente quer que Deus tenha misericórdia de nós, mas a gente não quer demonstrar misericórdia para com o outro. Às vezes a gente quer que Deus nos perdoe, mas a gente mesmo não quer perdoar. Ou a gente não quer dar o braço a torcer e pedir perdão, pedir desculpas. Peça por misericórdia, mas libere misericórdia para com os outros ao seu redor. Peça perdão a Deus, mas também peça perdão aos que estão ao seu redor. E perdoe. A gente precisa viver essas realidades. Precisamos também viver a realidade do constante amor. O salmista diz que no Senhor há constante amor. E a gente precisa viver isso independentemente do que as pessoas falam para nós, do que as pessoas cometem em relação à nossa vida. A gente precisa viver o constante amor. Não é porque alguém está falando algo que eu não vou me agradar, ou está tendo uma ação que vai me causar algo ruim, uma ação que vai me trazer uma mágoa, que eu não vou manter o amor. O amor precisa ser constante, principalmente no mundo que a gente está vivendo, um mundo de polarização, um mundo que as pessoas não sabem mais conviver com ideias divergentes. Se eu tenho a minha ideia, então essa ideia que é a certa e ponto final, e eu não posso ouvir o outro, eu não vou respeitar a ideia do outro. Não é assim que a palavra de Deus ensina. Eu preciso ouvir o outro, respeitar o outro. Eu preciso ter consideração pelas ideias do outro. E ainda que haja ideias diferentes, a gente precisa amar, ter um constante amor. Não é porque um é da direita, o outro é da esquerda, que ambos vão brigar, vão se desentender e não vão querer mais ter um convívio. Não é assim que a palavra de Deus nos ensina. Então, viva perdão para com as pessoas ao seu redor. Perdoe, peça perdão. Demonstre misericórdia para com as pessoas ao seu redor. É muito triste quando a gente vê, por exemplo, mesmo que a gente não goste de um determinado político, de um determinado líder, a gente vê as pessoas demonstrando coisas nas redes sociais de ódio, de profundo rancor, de profundo ódio mesmo. E quando aquelas pessoas estão passando momentos difíceis da vida, quando perdem uma pessoa querida, ou quando estão vivendo uma doença, e aí vai alguém e posta lá: que bom que o parente daquele político lá morreu, que bom que aquele político lá está doente, tomara que morra. Isso é falta de misericórdia. E a gente vê isso de um lado e de outro, para políticos de um lado e de outro. Nós precisamos demonstrar misericórdia, amor, perdão. E uma outra questão que a gente precisa viver, que tem relação com o que eu falei na nossa conduta com o Senhor, é a gente saber esperar. A gente precisa trabalhar a paciência no nosso coração. E nestes dias de pandemia, a gente tem aprendido, para quem tem procurado viver dessa forma, a realmente esperar, aguardar. Então, meu irmão, minha irmã, viva isso. Clame ao Senhor, peça misericórdia e perdão ao Senhor. Espere no Senhor, mas saiba esperar no seu dia a dia. Saiba viver uma vida com paciência e demonstre amor, perdão
misericórdia. No Senhor há constante amor, em nós precisa haver também constante amor. Amém? A gente vai então orar e agradecer. Temos mais alguns irmãos aqui com a gente. A gente tem a Rosemary Muniz, pede oração pela sua família, Renato, Natália e por ela mesma. Rebeca Lacerda está assistindo com a gente também, Deus te abençoe. Temos a irmã Carmen pedindo também, na verdade agradecendo por grandes coisas que o Senhor tem feito em sua vida e em sua família. Se você ainda tem pedidos de oração, gratidão, ainda dá tempo. A gente está já perto de encerrar o café com o pastor, mas manda ainda seu pedido de oração, dá tempo para a gente orar ao nosso Deus. Fecha seus olhos, clame. Senhor, eu te peço pela família da Rosemary Muniz, que o Senhor derrame graça, derrame amor, que o Senhor dê saúde, derrame bênçãos sobre a vida desta família. Abençoa o Renato, abençoa a Natália, abençoa a Rosemary. Ó Senhor, continua, Pai, cuidando desta família e a cada dia abrindo portas e abençoando no que eles precisam. Obrigado também, Senhor, pela irmã Carmen, pelas grandes coisas que o Senhor tem feito em sua vida, em sua família, na vida de seus filhos. Ó Pai, louvado seja o teu nome por isto. Mas eu continuo te clamando por um problema pendente ainda em sua vida, em sua família. Sim, Senhor, tu podes abrir portas onde nós, seres humanos, não conseguimos. O Senhor pode abençoar, pode realizar aquilo que a irmã está pedindo. Sim, Pai, abençoa a nossa irmã Carmen e sua família. E esteja, Senhor, abrindo portas. Esteja, Senhor, abençoando este problema que ainda está pendente. Nós clamamos assim, Senhor. Nós clamamos em nome de Jesus. E eu te clamo, Senhor, para que o Senhor impeça a proliferação do coronavírus, que o Senhor derrame cura sobre nós, que o Senhor esteja fazendo esse momento passar logo, Pai. Ó Deus, nós te clamamos para que o Senhor desperte a igreja de Neves, a igreja brasileira, para orar mais, para te buscar mais, para ler mais a tua palavra. Desperta os brasileiros, Senhor, para se arrependerem e estarem na tua presença. Eu te faço esses 3 pedidos também, que nós temos feito todo dia ao meio-dia. Ó Pai, ouça a nossa gratidão, os nossos clamores, como diz o salmista no Salmo 130. Das profundezas nós clamamos, Senhor, ouça a nossa voz. Estejam os teus ouvidos atentos ao nosso clamor por misericórdia. Tu és o nosso Deus, nós esperamos em Ti. Nossa alma anseia por Ti, mais do que os guardas pela manhã. Em Ti há constante amor, a plena redenção, em nome de Jesus. Amém. Você tem mais algum pedido? Manda aí pra gente. A gente já está se encaminhando para encerrar este café com o pastor. Mas, antes de encerrar, vamos cantar mais um pouquinho, declarando que o Senhor é grande, Ele tem feito coisas grandiosas. Grande é o Senhor, grande é o Senhor, suas grandes obras não têm fim, seus olhos estão sobre mim. Grande é o
estão sobre nós. Amém? E assim, meu irmão, minha irmã, a gente vai encerrando mais um Café com o Pastor. Continue lendo os salmos, cânticos dos degraus. Se você perdeu alguma quarta-feira, algum Café com o Pastor, vá lá no canal do YouTube, vai na página do Face de nossa igreja e acompanhe lá os que você perdeu e faça esta leitura que é maravilhosa, do Salmo 120 ao Salmo 134. Grande é o Senhor. Tchau, até a próxima quarta-feira.